Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo 7, versículo 5, diz assim, versículo 5 em diante. Diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E que diríamos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a gente vê aqui a questão da lei, a lei e a graça, né? A gente vê que a lei ela veio nos mostrar apenas quem nós somos. Aqui quando a gente leu ele diz que a gente não conheceria, né, a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei veio nos mostrar que nós estamos errados, que nós somos pecadores. Em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A gente vê isso aqui, tudo isso é o que nós somos. Tudo isso foi o que a lei veio nos mostrar, né? Mas quem está na graça está superior a tudo isso, está acima de tudo isso. Não porque a gente se tornou alguém bonzinho ou porque a gente agora não peca mais, mas porque Deus nos transportou para o reino de Jesus, para o reino do Filho do seu amor. Em Romanos, capítulo 6, versículo 19, 14, a gente vê assim: porque o pecado não será dominado sobre vós, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. No capítulo 8 também diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, quem está em Cristo está superior a isso, está numa situação de uma posição, de bem melhor, porque Deus nos colocou nessa posição, porque Deus tem nos feito assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a gente vê assim, as principais diferenças entre a graça e a lei. A gente vê em João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada pelo servo, mas a graça veio por intermédio do Rei, do Filho de Deus, né? A lei, ela mostra quem nós somos, é tudo aquilo, né? Toda aquela podridão. Nós somos cheios de erros, cheios de defeitos, cheios de pecado. Então isso é o que a lei faz, ela nos mostra quem nós somos. E a graça mostra quem Deus é, Mostra que isso é vida, é paz,
é amor, longanimidade. Então, a graça vem nos mostrar justamente isso, quem Deus é. O primeiro milagre que a lei fez foi transformar a água em sangue, e isso gerou morte. O primeiro milagre que a graça, através de Jesus, fez foi transformar a água em vinho, e isso gerou vida e celebração. E a lei Deus mostra a sua justiça. A graça, Deus nos dá a sua justiça. Na lei, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração. Mas na graça, o Senhor diz, dos seus pecados não me lembrarei jamais. E a lei, quando alguém chega perto de um leproso, ninguém quer chegar perto de um leproso. Tanto questão de se contaminar como na questão da lei. A lei não permitia que alguém chegasse perto de um leproso, porque ele estava imundo. Mas na graça, quando o leproso chega perto do Senhor e diz assim: Jesus, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Aí o Senhor diz assim: eu quero. Fica limpo, Então, na lei, a gente vê que há uma rejeição. Mas na graça o Senhor diz, fica limpo. Na lei, a gente tem que obedecer para Deus vir nos abençoar. Mas na graça, o Senhor Deus nos abençoa e aí a gente obedece. A história da mulher adúltera, em João, capítulo 8, versículo 4 até o 11, diz assim: disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu te condeno, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, na lei, a gente vê que os fariseus falaram, apedreja-na, mas aí na graça o Senhor diz, vai e não peques mais. E uma coisa também interessante é perceber que haviam duas tábuas da lei. Uma das tábuas Moisés quebrou e Deus teve que fazer outra. E aqui Jesus ele escreve por duas vezes com o dedo na terra. Então a gente vê assim que como o nosso Deus é maravilhoso. O Senhor escreveu por duas vezes e as tábuas foram escritas também por duas vezes. Mas eu quero dizer a você que se encontra numa situação difícil, que percebe que é uma pessoa que está distante de Deus, uma pessoa que ainda não conheceu a Jesus, se entregue a Ele. Ele pode lhe dar tudo o que você necessita, toda a sua necessidade, principalmente a salvação. Quando você se encontrar com Jesus, Ele vai lhe dar aquilo que você mais necessita, que é uma vida em Cristo, uma vida com Deus, uma vida na graça de Deus. Então você que se vê ainda distante de Jesus, vá até Ele e Ele com certeza vai lhe dar da sua graça e vai poder também
lhe socorrer. Vá até Jesus, entregue seu coração a Ele e tudo mais Ele o fará. Deus te abençoe.